Bom, pessoal, na última aula a gente estudou o iniciozinho de movimento retilíneo uniformemente variado, o famoso MRUV. Então, nós estudamos as características do MRUV, nós estudamos a definição de aceleração escalar média e nós estudamos também os tipos de movimento, que são 4 tipos de movimento. Inclusive, a gente fez uma tabela. E aí nós estudamos os 4 tipos de movimento do MRUV. Hoje, dando continuidade, nós vamos estudar a função horária da velocidade do MRUV. Então, a função horária, o que é a função horária? A função horária é uma fórmula e é da velocidade do MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, na última aula, nós estudamos que aqui é o movimento, o M é o movimento, o R é retilíneo, o uniformemente e o V é variado. Então, pessoal, o que é que varia nesse movimento? O que varia é a velocidade. É a velocidade que varia. E nós estudamos também que essa variação é uniforme. Não é qualquer variação, é uma variação uniforme. Então, uma variação uniforme da velocidade vai dar o quê? Vai dar uma aceleração constante. Então, a gente também estudou as características, quais são as características do MRUV. Na última aula nós estudamos que o M é o movimento, que o R é retilíneo, ou seja, a trajetória do movimento é uma linha reta. É por isso que o movimento é retilíneo. Nós estudamos que a velocidade ela varia. A velocidade varia uniformemente. E nós estudamos uma coisinha chamada de aceleração. No MRUV, a aceleração é diferente de zero e ela tem um valor constante. Então, nós estudamos, por exemplo, que a definição de aceleração escalar média é a velocidade final menos a velocidade inicial. Tempo final menos tempo inicial. Também pode ser escrita como velocidade final menos inicial é o ΔV. Tempo final menos tempo inicial é o ΔT. Nós também estudamos que a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. E hoje, o que é que a gente vai estudar hoje? Hoje vamos estudar a função horária da velocidade. A função horária da velocidade é uma fórmula. E que fórmula é essa? A função horária da velocidade é esta fórmula. Onde temos que o V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, mais o A é a aceleração e o T é o
tempo. Então, para decorar, quem quiser decorar, tem até uma frasezinha famosa. Vermes voadores atacam a terra. Repetindo, vermes voadores atacam a terra. Certo? Onde o V, como a gente já falou, é a velocidade final no Sistema Internacional de Unidades. A velocidade é medida em metros por segundo. Quem é o V0, pessoal? O V0 é a velocidade inicial. E a velocidade inicial é também medida em metros por segundo. Velocidade é sempre metros por segundo. Depois da velocidade final e da velocidade inicial, temos o A. O que é o A? Nessa fórmula, o A é a aceleração. Unidade de aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado no Sistema Internacional de Unidades. Então não confundam que velocidade, seja final como inicial, é sempre metros por segundo e a aceleração, unidade no Sistema Internacional, é metros por segundo ao quadrado. A gente aprendeu isso na última aula, quando a gente estudou a aceleração escalar média. E para finalizar, nós temos esse T aqui. O T é o famoso tempo. O tempo no Sistema Internacional é medido em segundos. Bom, então vamos fazer uma questão com essa função horária da velocidade. Então temos aqui uma questão: um veículo se move segundo a função horária. V igual a menos 3 mais 5t. Quem é? Que fórmula é essa aqui? Se vocês lembrarem da fórmula da função horária da velocidade, vão ver que é ela mesma. Onde, se você comparar, você vai ter que o V0, a velocidade inicial, vale menos 3 metros por segundo. E o A, que é a aceleração, vale 5 metros por segundo ao quadrado. Então, V0, velocidade inicial, é menos 3. E o A é quem está perto do tempo. Quem está perto do tempo é o 5. Então, 5 é a aceleração. Mas a questão quer saber, ela quer que a gente calcule a velocidade nos instantes abaixo. Instante, pessoal, é a mesma coisa que tempo. Então, como é que calcula a velocidade nos tempos ou nos instantes abaixo? Então, no tempo 1 segundo, qual é a velocidade do carrinho? Está aqui. Então veja que a setinha vermelha está vindo para cá. Esse é o sentido dele. No tempo 2 segundos, qual é a velocidade dele? No tempo 3 segundos, qual é a velocidade dele? E no tempo 4 segundos, qual é a velocidade dele? Então nós queremos descobrir a velocidade para cada tempo. Como é que a gente vai fazer? Como a gente tem 4 tempos, vamos fazer 4 continhas. Uma conta para cada tempo. Então nós temos o tempo 1 segundo, tempo 2 segundos, tempo 3 segundos e tempo 4 segundos. Então, para descobrir a velocidade, você vai pegar a função horária que a questão falou aqui.
A função horária é dada pela questão, que foi V menos 3 mais 5t. No lugar de t, coloca 1. Então fica menos V, fica V menos 3 mais 5 e o tempo é 1. V menos 3, 5 vezes 1, 5. E menos 3 mais 5 diminui, conserva o sinal do maior. 5 menos 3 dá 2. Qual é a unidade de velocidade? Metros por segundo. É mais 2 porque diminui e conserva o sinal do maior. O maior é 5, então fica mais 2. Quando o tempo for 1 segundo, a velocidade do carrinho é 2 metros por segundo. E quando o tempo for 2 segundos? Pega a função horária dada na questão, menos 3 mais 5t. No lugar de t, agora coloca 2. Então, V é menos 3 mais 5 e o tempo é 2. V menos 3, 5 vezes 2, 10. E menos 3 mais 10, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Menos 3 mais 10 dá 7, unidade de velocidade, metros por segundo. Então, pessoal, quando o tempo for 2 segundos, o carrinho está com a velocidade de 7 metros por segundo. E quando for 3 segundos, então pega a função horária, cuidada, V é menos 3 mais 5t. No lugar de t, coloca 3. V é igual a menos 3 mais 5 e o tempo é 3. Menos 3, 5 vezes 3, 15. E menos 3 mais 15. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. 15 menos 3 dá 12 positivos. Unidade de velocidade, metros por segundo. Quando o tempo for 3, a velocidade é 12 metros por segundo. E quando o tempo for 4, pega a função horária que a questão falou, que foi menos 3 mais 5t, e no lugar de t coloca 4. V igual a menos 3 mais 5 vezes 4. Menos 3, 5 vezes 4, 20. Menos 3 mais 20. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Dá 17 metros por segundo. Então, pessoal, quando o carrinho está no tempo 4 segundos, ele está com a velocidade de 17 metros por segundo. Vamos fazer outra questão parecida com essa. Aqui no caso, qual seria o movimento nessa questão, né? O tipo de movimento? Só relembrando a aula passada. Então, pessoal, as velocidades são todas positivas. Todas são positivas. Quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. E no caso, quem é a aceleração? A aceleração é mais 5. Então, a aceleração é positiva. Então, os sinais da velocidade e da aceleração são iguais. Sinais iguais, o movimento é acelerado. Então, o movimento nessa questão é progressivo acelerado. Bom, vamos fazer mais uma questão, certo? Mais um exemplo.
Aqui a gente tem que o móvel se move segundo a função horária v igual a menos 70 mais 4t. Eu também quero saber a velocidade em cada tempo. Então, no tempo 1 segundo, qual será a velocidade dele? No tempo 5 segundos, qual será a velocidade dele? No tempo 10 segundos, qual será a velocidade dele? E no tempo 15 segundos, qual será a velocidade do carrinho? Então, vamos ver. É a mesma questão, só que o movimento vai ser, a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, temos 4 tempos. Temos o tempo 1 segundo, temos o tempo 5 segundos, temos o tempo 10 segundos e temos o tempo 15 segundos. Eu quero saber a mesma coisa, a velocidade em cada tempo. Nesse caso, a função horária dada foi essa daqui. V igual a menos 70 mais 4t. Então, pessoal, se a gente comparar, quem será a velocidade inicial? A velocidade inicial, menos 70 metros por segundo. Quem será a aceleração? A aceleração está perto do tempo. Quem está perto do tempo é o 4. Então, a aceleração é 4 positivo metros por segundo ao quadrado. Então, vamos calcular qual é a velocidade do carrinho em cada tempo. Então, quem é a função horária? V menos 70 mais 4t. No lugar de t, coloca 1. Então, menos 70 mais 4 vezes 1. Menos 70, 4 vezes 1 é 4. Menos 70 mais 4, os sinais diferentes diminuem e conserva o sinal do maior. Menos 70 mais 4 dá 66 e considera o sinal do maior, que é o 70. Menos 66 metros por segundo. Então, pessoal, quando o tempo for 1 segundo, a velocidade do carrinho é menos 66 metros por segundo. E quando o tempo for 5 segundos, pega a função horária que a questão falou, menos 70 mais 5t. No lugar de t, coloca 5. Menos 70 mais, no caso aqui, é 4t, certo? Então, aqui é menos 70 mais 4t, nada de 50. Quem é velocidade no lugar de t, coloca 5. Menos 70 mais 4 vezes 5. Quem é a velocidade? Menos 70. 4 vezes 5 é 20. Menos 70 mais 20, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. 70 menos 20 é 50 e conserva o sinal do maior. Menos 50 metros por segundo. Então, pessoal, quando o tempo for 5, a velocidade é menos 50 metros por segundo. No tempo 10 segundos, qual será a velocidade? Pega a função horária, que é menos 70, mais 4t. No lugar de t, coloca 10.
Menos 70 mais 4 vezes 10. V menos 70, 4 vezes 10, 40. Menos 70 mais 40, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. 70 menos 40 dá 30. Menos 30 metros por segundo. Então, pessoal, no tempo 10 segundos, a velocidade do carrinho é menos 30 metros por segundo. E no tempo 15, vai ser menos 70 mais 4t. Pega a função horária. V menos 70 mais 4 e o tempo é 15. V menos 70, 4 vezes 15 dá 60. Menos 70 mais 60, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Menos 10 metros por segundo. Então, quando o tempo for 15 segundos, a velocidade é menos 10 metros por segundo. Se você a questão perguntasse qual é o tipo de movimento. Então, quem assistiu à última aula vai saber. Só olhar para a velocidade, para a aceleração. As velocidades, pessoal, deram todas negativas. Como elas deram todas negativas, o movimento é retrógrado. E a aceleração? Se você olhar aqui a formulazinha da função horária dada, aqui a velocidade inicial, como a gente colocou aqui, a velocidade inicial menos 70. Quem é a aceleração? Que interessa saber a aceleração. A aceleração, pessoal, é mais 4 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é positiva. Quando os sinais são iguais, o movimento é acelerado. Quando os sinais são diferentes, retardado. Então, nessa questão, qual é o movimento desse carrinho? Retrógrado, retardado. E aqui, para terminar, vamos fazer mais uma questão. Aqui nós temos que um ônibus varia sua velocidade de 108 km por hora. A primeira velocidade que você lê é a velocidade inicial. A velocidade inicial 108 km por hora. E a segunda velocidade que você lê é a velocidade final para 72 km por hora. A velocidade final é 72 km por hora. Ele variou de velocidade em 10 segundos. 10 segundos é o tempo. Calcule sua desaceleração. Nesse caso, desaceleração ela vai dar negativa. É a própria aceleração. A desaceleração é a própria aceleração, só que ela vai dar negativa. Por quê? Porque a velocidade diminuiu de 108 km por hora para 72 km por hora. Ou seja, o motorista desse ônibus ele pisou no freio e a velocidade diminuiu. Isso quer dizer que a aceleração é negativa. Se ela é negativa, a gente chama de desaceleração. O que a questão quer saber é quanto vale essa desaceleração. Então, nós vamos usar a formulazinha: vermes voadores atacam a Terra, que é a função horária da velocidade. Só que, pessoal, a velocidade tem que estar em metros por segundo, porque aqui o tempo está em segundo e aqui a velocidade está em quilômetro por hora. Não pode fazer a conta em quilômetro por hora. Então, sempre transforme para metros por segundo. A gente já aprendeu a fazer isso.
de quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Então, a velocidade inicial foi 108 quilômetros por hora, mas nós queremos transformá-la em metros por segundo. Vai multiplicar ou dividir nesse caso? Nós estamos em quilômetro por hora, queremos ir para metro por segundo. Vai dividir. 108 dividido por 3,6. Como é que faz essa conta? Tira a vírgula e põe o zero do outro lado. 1080 por 36. Então, só dividir 108 por 36 dá 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9. E 1, 10. Se diminuir dá tudo, 0. E aqui, pessoal, sobrou um zero, você coloca aqui. Então, 58 quilômetros por hora é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Então, a velocidade inicial é 30 metros por segundo. Da mesma forma, a gente vai achar a velocidade final, que deu 72 quilômetros por hora. Isso dá quantos metros por segundo? Só é dividir 72 por 3,6. Como é que faz? Tira a vírgula e põe um zero do outro lado. 72 dividido por 36 dá 2. 2 vezes 6, 12 vai a 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. 2 menos 2, 0. 7 menos 7, 0. Esse 0 coloca aqui. 72 quilômetros por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Então, pessoal, qual será a desaceleração desse ônibus? Isso é você fazer. Quem é o V? O V, que a velocidade final foi 20. Quem é a velocidade inicial? Deu 30 metros por segundo. Mais o A e o tempo. O tempo ele deu 10. Então, 20 é igual a 30 e A vezes 10 é 10A. Mais 10A muda de lado, fica negativo. 10A igual a 30. E o mais 20 muda de lado, fica negativo. Vamos multiplicar por menos 1, porque aqui ficou negativo, para a fração de ser positiva. Então fica 10A, mais com menos dá menos 30. Menos com menos dá mais 20. 10A, pessoal. Menos 30 mais 20. Sinais de diferença. Diminui e conserva o sinal do maior. Menos 30 mais 20 dá 10. Só que menos 10. Que diminui e conserva o sinal do maior. Quem é aceleração? Menos 10 dividido por 10. Corta os zeros, a aceleração dá menos 1 dividido por 1, menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então, essa é a desaceleração. Menos 1 metro por segundo ao quadrado. Se a questão quisesse saber qual é o tipo de movimento, como é que seria? Só olhar para a velocidade e para a aceleração. As duas velocidades, pessoal, são positivas. As velocidades que a questão deu são positivas. Mais 108 km por hora e mais 72 km por hora. Quando as velocidades são positivas, o movimento é progressivo.
E o sinal da aceleração, pessoal, deu menos. Os dois sinais são diferentes. Se os dois sinais são iguais, é acelerado. Se os dois sinais são diferentes, é retardado. Nesse caso, os sinais são diferentes porque um é mais, outro é menos. Então, o movimento é retardado. O movimento nessa questão é progressivo retardado. Então, essa foi a nossa segunda aulinha de MRUV.